Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a um filme chamado Paraíso, que é uma produção alemã, que está disponível na Netflix, e que me frustrou imensamente. Me frustra muito quando eu vejo um filme que tem uma premissa boa, você vê que teve uma criação de um conceito interessante, e de repente parece que deu preguiça no roteirista e depois de ter aquela ideia, né, aquela centelha, não, ele resolve jogar fora. Não, eu já pensei bastante, o resto eu posso ficar no lugar comum. Que é o que acontece com esse Paraíso, que é um filme, como eu falei, uma produção alemã, dirigido por um cara chamado Boris Kunz, que o filme gira em torno, se passa num futuro em que foi desenvolvida uma tecnologia que você pode sugar anos de vida de uma pessoa e doar para outra pessoa. Isso lembra um pouquinho, né, porque aí vira uma moeda de troca, né, você pode vender anos de vida. O que me lembra um pouquinho um filme que tem uma premissa bem parecida, mas que aproveitou bem melhor essa premissa, não é um espetáculo, filme, mas aproveitou bem melhor, pelo menos usou a premissa que havia criado, que é um filme chamado O Preço do Amanhã. Esse Paraíso não, ele cria esse conceito, que é um conceito que ele nasce para funcionar como uma alegoria, né? Em que a gente vive numa sociedade em que as pessoas são cada vez mais exploradas por aqueles que já têm muito. Então, além de tudo, seja passar a vida dentro de um trabalho, de uma corporação, ou fazendo, enfim, um trabalho ingrato, ou tendo o seu esforço sugado, sem ter recompensa por isso, sem ter condições de melhoria na vida por causa disso, né, que é uma alegoria que se torna cada vez mais comum, porque o cinema reflete a realidade no qual ele está inserido. Eu discuti um pouco disso, por exemplo, quando eu falei de uma série fantástica chamada Ruptura, que eu falei aqui no canal há algum tempo. Então, a premissa nasceu para isso, porque literalmente a vida sendo sugada e virando algo que pode ser, enfim, vai beneficiar quem tem muito dinheiro. Só quem tem dinheiro vai poder ganhar vida dos outros. Então, quer dizer, nasce para isso. E o filme começa desenvolvendo bem apresentando esse universo, apresenta o conceito por trás dessa possibilidade, nessa tecnologia, você tira os anos de vida de um e dá para o outro, a desigualdade que isso iria criar, a exploração que isso iria criar, como os mais ricos iriam obviamente buscar todas as formas de se beneficiar disso, talvez os protestos que fossem surgir, talvez não, os protestos que surgiriam em relação a isso, os grupos ativistas com metodologias diferentes de protesto, talvez atentados possíveis, tentativa de passar legislação para não... O primeiro ato do filme introduz tudo isso, e você fala, pô, bacana, criaram um conceito, estão pensando nas implicações que esse conceito que eles criaram teria, e estão explorando isso, bacana. Até que, logo, não é spoiler, essa é a premissa do filme, se for ver a sinopse, está isso. O protagonista, que é um cara que trabalha para essa corporação, e o trabalho dele é justamente conseguir que as pessoas vendam, né, e buscar pessoas e convencê-las, vulneráveis, e convencê-las a venderem anos de vida. Esse cara, que é um convertido, né, daquela corporação, a gente vê um momento, uma reunião de um encontro no auditório com a CEO, que, né, obviamente, a CEO, essa coisa babaca de ficar endeusando CEOs, e ela, obviamente, se apresentando como quase líder de um culto, como é cada vez mais comum que CEOs se apresentem. E os caras totalmente, né, não é isso, é para fazer o bem. E ele acredita naquilo tudo até que o apartamento pega fogo e ele e a esposa dele ficam apertados de dinheiro, e a única garantia que ela deu legalmente foi 40 anos de vida. E aí ela é obrigada a dar 40 anos de vida, e aí ele se revolta e pronto. E aí acabou o filme. Não que acabou o filme, porque o filme continua por mais, sei lá, 1h30, 1h40, mas acabou o que o filme parecia se propor a fazer. Porque a partir daí vira um filme de perseguição e fuga. Ele decide que ele vai, enfim, sequestrar alguém que possa devolver os anos de vida para a esposa, e eles passam a ser perseguidos pelas seguranças dessa corporação, pela polícia, acho que nem pela polícia, mas enfim, passam a ser perseguidos e tem que fugir para chegar num lugar em que alguém possa fazer alguma cirurgia de volta para reverter, né? Enfim. E o filme vira isso, abandona tudo que ele tinha criado até então para virar um filme de perseguição, desinteressante, sem nenhum tipo de
criatividade, nem nas perseguições que eles propõem a fazer. Parece que o orçamento acabou no primeiro ato, então agora vamos filmar o que tiver. Tem uma locação aqui, tem esse prédio antigo, vamos filmar nesse prédio antigo. Tá em ruim, vai ser demolido, vamos filmar ali também. Ah, mas aqui vai ficar, então vamos filmar no escuro, que a gente despista os problemas que tiverem. Então o filme fica escuro, é um desastre, é um desastre. Joga completamente fora a premissa. E isso, como eu falei, é imensamente frustrante, sem falar que de um ponto de vista, como eu falei, né, do que aí ele passa a se propor fazer, ele faz mal, que é tentar gerar tensão com aquela perseguição imbecil. E tem um protagonista que é um protagonista pavoroso, é um cara desinteressante, é um cara antipático, é um cara burro pra caramba. Tem um momento, por exemplo, que faz uma pergunta pra ele, tudo que ele tem que fazer é responder uma pergunta simples, que qualquer pessoa com meio neurônio, mesmo que não soubesse a resposta, daria uma resposta. O cara paralisa e, enfim, por quê? Porque a história precisa avançar e ele precisa paralisar naquele momento. Isso é uma cara idiota. Além de tudo, aqui vou ter crise de consciência. Pô, depois de tudo isso vai ter crise de consciência. Mas sempre que você tinha que ter tido crise, não teve. Criticou alguém que teve crise de consciência. Não, o que a história precisa, ele vira aquele protagonista. Enfim, é aborrecidíssimo. Então, assim, além de tudo, você ainda acompanha o cara. E o filme, ele acha que ele é muito mais inteligente do que ele é. Né? Ele apresenta algumas reviravoltas que você fala assim, eu não vou dar spoiler, mas enfim, poderia, porque é uma coisa que qualquer um que tenha visto meia dúzia de filme fala assim, eu sei o que é isso, eu sei onde vai dar isso, eu sei quem que é essa pessoa. Mas o filme guarda e fica prolongando e você fala assim, olha que bonitinho. Que gracinha, ele tá achando que ele vai me fazer surpresa. Parece aquelas crianças, né, que tipo assim, vou esconder. Tô escondida, oh meu Deus, não tinha te visto aí. Parece isso, né? Dá vontade até de você falar assim com o filme, me enganou, bonitinho, você me enganou com essa reviravolta sua, taradinho. Porque é tão ridículo, é tão óbvio, todas as reviravoltas que ele tenta fazer, que é isso, dessa impressão. Sem falar, de novo, sem spoiler, sem falar que, juro, não vou dar spoiler, só vou observar que tem um momento quase no final do filme, que é a penúltima cena do filme, e eu só vou falar isso, você vê alguém saindo do mar, e a cena é hilária, não era pra ser, a cena era pra ser tipo, e na verdade, assim, eu tava rachando de rir, porque era ridículo demais. Eu fiquei frustradíssimo, sabe? É isso, quando você vê falei, ele apresentando a ideia, né? Você vê, por exemplo, um grupo de jovens, aí no meio dos jovens, assim, todos com aparência jovem, tem um cara com aparência bem mais velha, mas se vestindo como jovem, mostrando coisas no celular, porque você vê assim, não, vai criar esses contrastes, né? Uma pessoa jovem, mas ela vendeu anos de vida, mas ela não amadurece, ela continua com a idade cronológica que ela tinha, então ela vai continuar com os mesmos amigos, né? E você fala, pô, bacana isso, e o filme não faz nada com isso. Eu fiquei frustradíssimo com esse alemão chamado Paraíso, que está disponível na Netflix. É isso. Um grande abraço. Bons filmes.